E eu atendi esse senhor e tá, normal. Passaram-se os anos, eu tinha voltado depois de 2022, eu acho. E esse paciente chegou com a esposa e me disse: doutor, eu não sou dessa área, mas eu vim aqui porque eu queria lhe agradecer. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim como preso. E a senhora que me trouxe largou meus documentos assim. Pior que eu lembro disso. E a senhora olhou para ela e disse: Olá, estamos aqui mais uma vez com um novo episódio do Pod Pimenta. E hoje o nosso episódio traz uma convidada muito especial. Saúde não é só ausência de doença. Saúde é dignidade, é cuidado, é presença. Com essa frase, damos boas-vindas para a doutora Priscila Mendes Morales, mãe de 3 filhos. Vamos lá. A Sofia, Elisa e o Benjamin. Casada com o pastor Juninho. Ela está hoje aqui para brilhantar, nos sanar algumas dúvidas e dar uma pimentadinha em algumas perguntas. E espero que todas sejam respondidas. Bom, Pri, já que nós nos conhecemos há muitos anos, não vamos falar quanto para nós não nos entregar a nossa idade. Te agradecemos pelo convite, por estar aqui, tá? É um prazer. Tá com a mão gelada. Tá nervosa. sou tímida. Obrigado pela tua presença. Espero que tu te sinta à vontade, que nossa conversa seja uma conversa edificante, que venha produzir, sanar efeitos nas nossas telespectadoras. Enfim, gostaríamos de dizer boas-vindas e vamos começar com a primeira pergunta. Obrigada. Boa noite. Obrigada mesmo. É um orgulho, né? É uma alegria imensa estar com vocês. Eu disse que é um privilégio. Não sou uma pessoa que escuto muito podcast, eu escuto de vocês e eu me senti realmente muito lisonjeada. Agradeço imensamente. Quando eu olhei vocês todas reunidas, eu disse: isso tem tudo para dar certo, e realmente deu. E eu me alegro mesmo do sucesso que vem sendo esse podcast. Me alegro de já estar aqui. Achei que poderia em algum momento, quem sabe, daqui a uns anos, mas... Muito obrigada. Obrigada mesmo. Que lindo. Obrigada. Pri, então, eu gostaria que tu fizesse uma breve apresentação de quem é a doutora Priscila, quem é a Priscila, para as pessoas que ainda não têm o prazer de te conhecer, que possa, nesse momento, saber. Então, vamos lá. Eu sou a Priscila, eu sou esposa primeiro, né? Sou mãe e amo essas duas partes da minha vida. E sou médica. Eu digo que eu sou médica de segunda a sexta, e sábado e domingo eu sou as outras. Mas igual eu desempenho esses 3 papéis de maneira de segunda a segunda, 24 horas por dia, e eu amo. Nesse momento eu estou de licença maternidade, eu estou com um bebê de 5 meses. Amo estar em casa. Tem muita gente que não acredita, mas esse período de licença maternidade para mim é assim, ó, maravilhoso. Eu amo cuidar da minha casa, amo cuidar dos meus filhos. Amo a medicina também, porque realmente eu amo o que eu faço. Sinto saudade? Sinto, mas na verdade eu sou assim. Enquanto eu estou em casa, eu estou em casa. Enquanto eu estou no trabalho, eu estou 100% no trabalho. Então agora tu me pergunta alguma coisa? Não, agora eu estou focada na família. Mas quando eu volto a trabalhar, eu consigo ser 100% casa, família e 100% médica. A medicina, para mim, é uma coisa que, na época da escola, muitos não sabem, mas eu decidi ser médica com 12 anos. E ali eu botei na cabeça que eu ia ser médica. Vi um profissional e eu olhei e disse assim: um dia eu vou ser médica e você que nem esse doutor, que é o doutor Tiago. Querida, que legal. E me encantei pela medicina, por aquele ambiente de hospital. E botei na cabeça, ia fazer medicina. Não vi assim, pensava na nossa época, medicina é dificílimo, e aquilo de EPIs e coisas assim, não. Fui para Porto Alegre, fiz cursinho, sabia, no primeiro ano impossível. No segundo, queria mais aproxima mais. Não passei.
abriu a porta de eu ir para a Argentina. Eu disse, eu vou ir. Total, não tenho que perder o que eu queria. Decidida, eu vou ir. Decidi. Soube na sexta, no sábado eu decidi que iria. Na terça eu estava na Argentina. Em menos de uma semana. Em menos de uma semana. Na terça eu estava na Argentina. Todas as portas que vocês possam imaginar se abriram, mas antes de se abrir e fechar, porque eu digo que Deus me testou até o último momento para ver se realmente era o que eu queria. Uhum. Passaporte hoje é demorado, mas naquela época era, imagina, esse ano eu faço 10 anos que eu estou formada, 20 anos bota. Sim, mais o tempo de formação. De formação, uns 18 anos. Eu consegui o passaporte em 2 dias, Então foi testando assim, e era o que eu queria. Fui naquela assim, eu vou, se eu tiver que voltar, eu volto. Se tiver que ficar na Argentina, eu fico. Que não tinha problema de ficar também na Argentina. Tu foi pra ver o que queria acontecer, vamos. Foi. A minha mãe até hoje diz assim, totalmente... Hoje eu olho, eu não sei se eu teria... Acho que teria. A juventude ela nos dá coragem, né? Ânimo também pra gente enfrentar. Fiquei lá aos 8 anos, a faculdade lá é 7 anos, fiz em 8. Um tempo assim que eu digo, hoje eu olho, perdi muita coisa, eu perdi a formatura do meu marido hoje, perdi inúmeros casamentos, passei inúmeras férias, enquanto todo mundo estava na praia curtindo. Eu sou daquelas assim, eu estudei na praia, eu estudei em acampamento, tem uns amigos nossos que mexem, nunca vi alguém num acampamento, todo mundo curtindo, se divertindo, e a pessoa com uma mesa de plástico, sentada debaixo de uma árvore estudando o dia inteiro. Eu naquela sempre época, foi estudiosa, né? Ela foi nossa as melhores notas sempre foram as dela. Mas eu era dedicada, eu só dedicada, não me considero inteligente, eu sempre fui muito dedicada e eu sabia o que eu queria. Claro, isso foi o diferencial. Eu lembro uma menina que morou comigo um dia me disse assim, Priscila, por que tu estuda tanto? Por que tu é tão dedicada? Hoje eu não responderia assim, mas naquela época eu disse pra ela, se tu soubesse o quanto eu lutei para chegar aqui, entenderia. Dando valor para isso. Dando valor pro teu balde. E na faculdade eu fui a dedicada também. Pri, tem uma frase ontem que eu tava me preparando para conversar contigo hoje, que eu achei muito interessante. Me corrige, que eu não sei se é assim a pronúncia, é Rudolf Virchow. Ele diz assim, a medicina é uma ciência social e a política nada mais é do que a medicina em larga escala. Com isso, eu gostaria que tu conosco falasse da tua especialização como médica da família. A Mini me acabou me comentando dessa tua especialização. Para mim é algo novo, de verdade. Eu nem sabia que a nossa cidade ela contava com essa especialização. Queria que tu nos contasse um pouquinho da tua trajetória. Tu hoje é médica da saúde pública do nosso município. Trabalha numa UBS, né? E eu queria que tu nos comentasse, assim, a respeito de como é o teu dia, como que te levou a essa especialização, qual foi a tua motivação, quais os pontos que tu acha importante nos contar. Voltando lá no início, quando eu me formei ali, quando vim em Livramento, eu sempre escutei essa frase, que talvez vocês também escutem, que médico de SUS e postinho é péssimo. Tá? Sempre escutei. E eu estava na faculdade e eu escutava isso. Quando eu me formei, eu disse, se eu trabalhar no SUS, o dia que eu trabalhar no SUS, eu vou ser a melhor médica do SUS. Eu vou ser a melhor médica para aqueles pacientes, não me importa se vão me pagar, não me paguem, enfim, eu vou ser... E eu me formei com essa mentalidade. Fiz toda a faculdade pensando em ser cirurgiã e no último ano me encantei por medicina da família e Deus fez tudo para eu terminar fazendo essa especialização. Medicina da família é a especialidade médica que diz que é especialista em gente, em pessoas, tá? Sim. O foco do médico da família, ele não olha a Liane que tem a doença da Liane, ele olha a Liane que tem a doença tal, tá? Ele está preocupado não só com o biológico, ele está
preocupado aonde Com vive social, com com social, psicossomático, todo o contexto, todo o né, contexto, de vida da tá? pessoa. Eu vou ver, a Liane está com enfermidade X, eu vou ver aonde a Liane mora, com quem que a Liane mora, Entender. entender todo o histórico, tá? A família dela, tudo para tentar entender o porquê que a Liane está doente. Eu gosto de conversar, gosto de ter esse tempo com o paciente e o que me permite nessa especialidade é um cuidado integral em todas as etapas da vida do paciente, desde a infância até a terceira idade. Então, eu acompanho com acompanhamento longitudinal, né? Em todas as etapas. E isso, tu cria vínculo com o paciente, a relação médico-paciente é extremamente importante. E trabalhar num lugar, aqui no caso em Livramento, né, na atenção básica, eu atendo ali, naquela região, naquela área, com aquele número exato de pessoas. Tá. Tá? Só aquele grupo ali hoje está mapeada a cidade, cada estratégia Tem a sua área, né? Eu sou a médica da família daquela região ali. Hoje da Vila Real, atendo Vila Real, Queirolo, tudo ali. Tá. Eu conheço todos os pacientes, eu tenho uma boa memória, então eu sei o nome dos pacientes, sobrenome, o legal que eu gosto. Por exemplo, a Liane tem, sei lá, é diabética, mas a Liane é filha do fulano, que tem isso, que é neta do seu tal, e vou juntando, vai fazendo um genograma gigante, que é o meu sonho fazer com algum paciente, que tu vai juntando, mas porque a Liane tem essa, ela come, sei lá, arroz e feijão todo dia, porque eu gosto, é a preferência alimentar daquela já família. Já é o hábito familiar. Hábito familiar. Tu vai desenhando vai desenhando, isso, né? Tu vai entendendo o porquê de muitas coisas. Eu acabo encaminhando muitos pacientes para outras especialidades, né? Como é que se diz? Eu coordeno o cuidado das outras especialidades. Bom, a Liane precisa de um psiquiatra, a Liane precisa de um gastro. Eu vou ali, vou encaminhar e com a minha visão eu facilito, claro, né, o olhar para o outro. O olhar para o outro, porque ali ele vai chegar, vai ver aquilo ali e não vai saber todo o resto. Tu consegue contextualizar para o outro médico Exatamente. Também esse atendimento mais especializado, né? Exatamente. Pri, tu cita várias vezes que as portas que foram abertas por Deus, e né, a gente não tem dúvida disso. Então, tu consegue ligar essa questão familiar, ela vem de um sentimento um sentimento terno, um sentimento assim que tu acaba, que aliou hoje com a tua fé, com os teus ideais, com a tua crença. Tu acredita que de certa forma isso, ele acaba fazendo um diferencial na vida dos teus pacientes? Esse cuidado, esse amor que tu traz? E nos conta uma história que pra ti foi marcante, algo que tu fez, que assim, que querendo ou não, tu é uma médica jovem, né? E está ali trabalhando de certa forma é um projeto social também. O que tu nos traz, assim, que pra ti foi importante, que tu disse, olha, eu fiz a escolha certa, talvez eu poderia ser sim uma cirurgiã, porque tu estudava, capacidade não iria ter faltado para isso, mas talvez tu não ia ter essa realização pessoal tão grande como hoje tu tem. Então nos conta uma história que pra ti foi marcante. Ali na área da Vila Real está o presídio, né? Sim. Então eu atendo alguns presidiários em algumas situações. E eu lembro, não sei se foi logo que eu cheguei, enfim, eu atendi um paciente normal, né? Como todo atendimento. E o atendimento em consultório e o atendimento lá no posto, se tu te atender lá no posto, te atender comigo no consultório, vai ser exatamente o mesmo igual. atendimento. O mesmo atendimento, é a mesma Priscila, é a mesma dedicação, o mesmo tempo. Tá. Eu atendi esse senhor e tá, normal. Passaram-se os anos, eu tinha voltado depois de 2022, eu acho. E esse paciente chegou com a esposa. E me disse, doutor, eu não sou dessa área, mas eu vim aqui porque eu queria lhe agradecer. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim como preso. E a senhora que me trouxe largou meus documentos assim. Pior que eu lembro disso. E a senhora olhou para ela e disse que
ali dentro eu não seria tratado diferente, que eu era um ser humano, que eu era uma pessoa e merecia o mesmo respeito de qualquer outra pessoa. E chorando, copiosamente, ele disse, eu vim lhe agradecer porque a senhora me atendeu da maneira como... Um atendimento humano. E são várias. Claro. Histórias são várias. Que lindo isso, né, Pri? E não é, eu penso assim, a gente carrega uma bandeira, né? Eu não preciso chegar, escancarar e dizer, eu sou cristã, né? As atitudes sou si. Esposa de pastor, não é por isso, né? Não é por Deus, sim. E é da gente. A gente, como eu falei, o meu propósito era ser uma profissional que fizesse a diferença. Entendeu? A minha intenção era, se talvez essas pessoas nunca tenham acesso a grandes centros, a excelentes profissionais, né? Excelentes atendimentos, pelo menos aqui. Se passarem pela minha mão, o que eu puder fazer, eu vou brindar o melhor atendimento. É desesperador muitas vezes, porque na atenção básica, a medicina da família, muitas vezes tu não consegue. Tu quer resolver o problema de todo mundo, só que tu depende de um sistema muito maior. Claro. Mas o que depende de mim, eu vou dar Da meu tua sangue. parte. Eu vou fazer de tudo para tentar resolver. Pri, pode falar mesmo. Não, eu só ia complementar que eu acho que, Pri, quando a gente olha para essa questão específica, né, do que tu viveste, isso traz um olhar de humanidade, assim, muito forte, né? Uhum. Isso já é teu, eu acho que tu sempre foste assim. Uma pessoa que tem essa compaixão, que tem esse lado fantástico, humano realmente, de olhar, de ser atenciosa, de ser educada. Isso vem da tua mãe, isso vem, com certeza, de Deus, sem dúvida nenhuma, do ponto de vista da tua crença também, que isso só fortaleceu. Mas eu acho que isso é um exemplo que deveria ser muito seguido, porque realmente isso torna o mundo muito melhor. Sim. E não é palavrinha por falar, né? Isso eu acho que E realmente é aquela fato. coisa, o médico não tem. Eu não atendo, para mim, homem, mulher, cristão, Sim. enfim, qualquer religião, homossexual. Não interessa. Não interessa. Merece É humano. respeito. É um ser Uma humano. pessoa ali, é o meu paciente e eu vou dar o meu melhor. E é isso. Pri, aproveitando isso, queríamos entrar num tema que eu acho que é importante e tem a ver também com a nossa bancada, a respeito da saúde da mulher, dos cuidados. Eu vi que uma vez até tu deu uma palestra a respeito da prevenção do Papa Nicolau, acredito que era, né? Eu queria ver, assim, que tu nos comentasse. Hoje a mídia, ela está falando muitas vezes, aconteceu um caso agora da cantora que acabou vindo a óbito pela questão do tratamento do câncer, né? Eu queria que tu nos salientasse essas questões de cuidados. Eu sei que às vezes as condições não são para todos, mas, né, existe a saúde pública, o SUS, que é excepcional para o nosso atendimento. Eu, né, recebi um tratamento, assim, maravilhoso. Eu queria que tu nos falasse da saúde da mulher, assim, quais os cuidados que hoje tu vê e que tu acaba te detendo ali com várias mulheres que acabam deixando para a última hora, deixando de fazer aquele controle que é importante ser realizado. Nós aqui em Santana do Livramento, nós temos o hábito de realizar o Papa Nicolau uma vez no ano. Por exemplo, em Rivera, no Uruguai, o Papa Nicolau ele é realizado a cada 2 anos. A mamografia, no caso, para tentar... para fazer a mamografia, as mulheres acima de 40 anos. Queria que tu nos falasse bem brevemente a respeito desses cuidados e o que é importante fazer, quais as maneiras da gente conseguir para quem também não pode, não tem um plano de saúde, não tem um médico privado. A atenção básica e o médico da família, os pilares deles, nosso, né? É promoção, prevenção, diagnóstico e tratamento. Então, essa parte de promover a saúde é o foco do médico da saúde e da família. E a prevenção, a gente sabe que é a solução. Hoje, em Santana do Livramento, todas as estratégias da saúde da família fazem coleta de preventivo, né? É ofertado a mamografia, tá? Para mulheres.
O problema grande que muitas mulheres enfrentam é a questão de horários. Mas hoje, de 8 às 5 da tarde, os postos estão abertos e em algumas situações fazem terceiro turno para coleta. Não há desculpa. O problema é que, e todas as mulheres, eu acho que é um problema geral, a nossa vida é muito nas etapas, né? Sim. Ali a gente vai bem mais ao médico que os homens, né? Muito mais, porque desde ali O cuidado da mulher já é maior por si só. Por si só, a gente já tem essa barreira, a gente tem que ir, não tem problema, mas muitas vezes o nosso cuidado está muito ligado a que etapa. Tô gestante, vou ir em todas as consultas, por quê? Por causa de um bebê. Ali a questão da saúde dos seios, muitas mulheres, tô amamentando, me preocupa, daí o foco, não, vou me cuidar, tal, passa ali o período de amamentação, depois até chegar a menopausa, vai se esquecendo. Relaxa um pouco. E quando vem os problemas, né? A gente sabe que a prevenção, a gente sabe que é a melhor saída. Prevenir. Né? Ali a saúde, uma alimentação adequada, exercício físico, né? A gente sabe que isso é extremamente importante. São os pilares básicos, né? Básicos. Isso é inegável, isso não é desde sempre, né? E vai seguir sendo desde sempre. Vai seguir sendo. E uma coisa, ontem repassando algumas coisas, a pessoa, vamos ver o que previne o câncer de colo, de útero, ou o que previne o câncer de intestino, o que previne isso. O que a gente sabe que é geral, qualidade de vida, boa alimentação, exercício físico, reduzir álcool, evitar, né? Cigarro, geral. A gente são cuidados de vida, do dia a dia. Vida total. Só que muitas vezes a gente setoriza, não, essa parte eu não vou cuidar da saúde mental, vou deixar de lado. As mulheres precisam ter esse olhar, né? Na saúde, principalmente câncer do colo do útero, mamografia, as mulheres têm pânico da mamografia, modernizou muito. Eu digo que é uma dor que vale a pena sentir, né? Porque é o único exame que rastreia o câncer que não é palpável ainda. Então tem que fazer o Papa Nicolau. É desconfortável? Sim, mas vale o preço. Não tem desculpa, eu não tenho dinheiro para ir numa consulta particular. Todos os postos estão ofertando coleta. A coleta é feita pelas enfermeiras. Tá? E muito humanizada. E muito bem feita. Maravilhosa. Inclusive, né, gostaria de ressaltar aqui o teu postinho ali da Vila Real. Teu, né? O postinho da Vila Real. Eu já realizei uma coleta lá, assim, eu te comentei, né? Tive um atendimento, assim, ó, que eu me senti, assim... acolhida, maravilhoso. Então, acho que é importante a gente deixar esse recado. A gente sabe o que precisa ser feito e muitas vezes a gente procrastina. É triste. Às vezes a rotina, mãe, filho, trabalho, a gente acaba se auto-sabotando e deixando os nossos cuidados para o último plano. Mas é importante a gente entender. Eu fico assim, louca pra falar. Mas eu vou te complementar, eu acho que é exatamente isso. É importante a gente entender que a mulher não está deixando de cuidar da família, não está deixando de cuidar da sua casa. Ela simplesmente está olhando para ela mesma e entendendo que ela é um pilar fundamental. Justamente porque é ela que vai estruturar todo o resto. Então, a partir do momento em que eu tenho esse olhar para mim e entendo essa importância, eu acho que todo o resto acaba sendo também beneficiado se a mulher se cuida nesse aspecto. Então, é importante que todas as pessoas entendam, as mulheres especificamente, os maridos entendam esse olhar e que a gente busque mais esse acompanhamento para justamente, já que tem ou se tiver alguma coisa, que seja feito precocemente. Eu sempre me acho, tu não pode dar aquilo que tu não tem. Claro. Não adianta eu querer cuidar da minha família, cuidar do meu marido, se eu não estiver bem. Exato. Não tem como. Então, às vezes, as mulheres vê, inúmeras. saúde dos filhos, impecáveis. Consulta com pediatra, regular. Do marido também, tá? Forçam os maridos aí, porque os maridos não. E aí tu pergunta, e teus exames estão em dia? E fica aquele cri-cri, assim. Às vezes nem lembra o último que fez. Nem lembro. E o que eu noto, assim, eu acho que tem muito... A gente precisa ter um olhar para a nossa saúde. Eu acho que às vezes a gente não sabe nem o que é o normal no nosso corpo. Quanto mais
algum sintoma, quando, mas tu não percebeu que tá, mas eu nunca notei. Então, para mim, assim, ó, é fundamental a gente se conhecer, saber o que é normal no teu corpo, porque daí quando surge a doença, tu já sabe, não, mudou alguma coisa, algo tá errado. Tu falou ali, às vezes eu pergunto qual foi a data da tua última menstruação. Nem lembro. Preciso saber isso. Preciso. Ou muitas vezes também, Pri, eu acredito que, só para te complementar, mas eu acho que tu deve ver isso. Às vezes nem sabem o que é o ideal. A pessoa entende como para ela é o normal dela, que aquilo ali é o ideal. Só que na verdade não é. A gente tem padrões de referência para uma saúde plena. E a partir do momento em que a pessoa, muitas vezes, a questão agora, trazendo à tona, né, como a Liane falou, a questão do câncer de reto, câncer intestinal, a questão da mudança de formato de fezes, por exemplo, tá? Aí muitas vezes a pessoa entende que aquele ali é o normal. Não, mas esse é o meu normal. Quando a gente vai olhar o padrão de referência, a pessoa tá fora desse padrão de referência e nem sabia. E muitas vezes aquilo ali já é um indicador e um marcador que há algo errado. Então, olhar, reconhecer, ter atenção, justamente como tu fala, para si mesmo, no formato de fezes, nos exames, na questão da menstruação, mudança de humor, tudo isso é importante levar em consideração, né? Eu mexo, às vezes, tem que ser. Não, eu não posso só olhar para mim. Tu precisa ser, de vez em quando, egoísta. Sim. Eu, às vezes, eu mexo. Eu preciso, nem que seja, eu vou na academia meia hora, tá? Mas, para mim, meia hora vai fazer a diferença. Eu tô fazendo alguma coisa e eu vou retornar melhor mãe, melhor esposa, vou ter disposição para cuidar da casa. Então, às vezes é melhor eu ir ali, fazer o sacrifício. Bom, tô bem, minha saúde tá ok, fiz os meus exames, bom, posso dar. Posso me doar melhor. Se eu não tenho amor próprio, se eu não cuido da minha saúde, o que eu vou pretender cuidar do meu esposo, dos meus filhos, dos pais? Exatamente. Exato, eu acho que esse recado... Estou com uma médica e com uma nutricionista do meu lado. Eu acho que esse recado é importante para as mulheres que nos acompanham, que nos seguem. Façam... Como é que é o primeiro pilar? Promoção. A promoção. Depois, previna. Previna como? Nós temos as opções da saúde. Busque um médico, se cuide, se coloque em primeiro lugar. Porque a partir desse autocuidado, desse olhar cativo para si, que tu consegue entender que, como estando mal, tu vai poder cuidar dos que estão à tua volta. Eu acho que essa nossa conversa foi de grande valia nesse momento, porque as mulheres, elas acabam, às vezes, se deixando em segundo e terceiro plano. Posso botar um parênteses? Pode. Eu fico assim, né? A prevenção, ela, só para esclarecer, que eu acho que às vezes quem tá vendo não tá tão acostumado na questão da área da saúde, talvez não entenda. Mas a prevenção, a promoção vem muito atrelada ao profissional da saúde, né? Que vai acabar fazendo essa promoção, enfim, do conhecimento. Mas a prevenção, ela vem justamente antes de ter o sintoma errado. Antes da doença aparecer. Quando eu tô lá com alguma coisinha estranha, desconfortável, aí é que vem a prevenção. Porque é justamente esse olhar para a pessoa antes da doença aparecer. Então tem que ser diário. Essa prevenção, ela começa desde sempre. Então, a partir daí. Ali tu falou o fato de ser mulher. Desculpas a gente vai ter sempre, né? Problemas, enfim. A fase da vida, a época que a gente não tem filho, tem milhões de coisas. Não, mas hoje eu tenho trabalho, agora eu tô com criança pequena, depois as crianças da escola, depois tô na menopausa, depois meu esposo tá, enfim, tem que cuidar dos pais. Desculpas a gente sempre vai ter. Para não fazer um exercício físico, para não se alimentar adequadamente, né? Para sair do sedentarismo. Desculpas a gente sempre vai ter. Sempre. Assim como problemas nós vamos ter sempre. Sim. É difícil conciliar todas as coisas, né? Só que é aquela coisa, se a gente se preparar para a velhice. Sim. Eu digo, a minha meta agora é me preparar lá para a terceira idade. Ainda bem que eu não tô na tua idade. Não tá nesse grupo ainda. Não tô nesse grupo ainda. Já tô no projeto vó. Já tô me programando lá para quando meus filhos forem adultos e eu for vó, vai ser tudo bem. Pensar lá na frente. Bom, hoje é assim, tu vai esperar o mundo ideal, todos, que nem eu falo, todos os planetas se alinharem para te conseguir fazer um exercício, cuidar da tua família, cuidar da tua casa, ser boa profissional.
Não Agora dá. é a hora, né? Agora Pri? é a hora, não tem. Não Chega tem de e ficar desculpas. lamentando, não. Não tem como, não posso, não tenho condições, nem isso, nem aquilo. Até aí é mini. Não posso, não tenho condições de fazer uma dieta adequada. Como arroz e feijão. O básico. O básico, faz o básico bem, feito. Não posso ir para academia, vai correr, caminhar. Em casa, dá pra fazer um monte de coisa. A gente sempre busca desculpa. Desculpas. Aonde não tem. Desculpas vai ter. Aí é da nossa decisão. Ou vira a chave, ou segue assim. Não adianta chegar lá, 60 anos, se eu nos 30 tivesse escutado isso. Bom, já escutou nos 30, vamos chegar bem nos 60. Não fica olhando pra trás, ou olhando, lamentando, né? ou tipo, mas se eu tivesse isso... Não, os planetas não vão se alinhar. Eu sempre costumo dizer, eu dou um exemplo, que quando a gente tá caminhando, se a gente caiu aqui, bom, agora não tem como voltar. Arruma, conserta e começa daqui. Recomeça quantas vezes for preciso, me recomeça fazendo o certo. Não continua caindo, tropeçando nas mesmas pedras. Porque a gente nunca tropeça naquela pedra grande. A gente consegue ver, distinguir e tu desvia. Mas são as pequenas que vão aparecendo que faz com que a gente acaba caindo. Pri, quantos anos tu tem de relacionamento? Tenho 12 anos de casado. Tá. 12 anos de casado com o meu primeiro namorado, que foi como é que se diz? O primeiro amor. Querido. Como é relacionamento, primeiro amor da adolescência. Mas estão há mais tempo junto do que 12. 12 anos de casado, a gente namorou 6 anos. Tá. Eu na Argentina, ele no Rio. Eu me lembro disso, gente. A gente praticamente é a história do meu primeiro amor. A gente se criou junto. Tá. Passamos por todas as fases. Tá. De ser melhores amigos, de se odiar, de não querer se ver. Tá. Aí namoramos, terminamos. Que foi muito bom esse término também, porque foi a época que eu fui para a Argentina, ele foi para o Rio, então foi muito bom. Hoje a gente vê, for olhar assim, que fez bom, tudo sentido. isso fez sentido. Eu fui para a Argentina, ele para o Rio. Quando ele terminou lá, eu estava ainda na Argentina, a gente casou. Eu estudava na Argentina, a gente morava em São Gabriel. Aí um capítulo à parte, que daí a gente ficou um ano. São Gabriel é meio do caminho. Sim. Porque a faculdade que tu fizeste, só nos corrija, Pri, Foi no norte da Argentina. Tá. Aí é aquela coisa, eu sempre fui muito organizada, né? E os meus planos era me formar e me casar. Tá. Só que daí Deus mostrou assim, não é do jeito que tu quer, querida. É do meu jeito. Estou na lua de mel, abro a página da faculdade, tinha reprovado numa matéria. E agora aquele meu plano de fazer o rotatório, que é o último ano, o estágio final, que eu iria fazer, não iria fazer. Aí eu fiquei esse meio, eu tinha uma matéria, uma única matéria que tinha aula 2 vezes por semana, a cada 15 dias, então eu fiquei um ano empenhada nesse daí ia para Argentina, assistia a aula, voltava. Que prova. Um ano de estrada. Um ano de estrada. Uau, Pri. Final do culto. Pastor, terminava o culto, fechava tudo, ele me levava. De madrugada. Retornamos. Aí no segundo ano, que daí era o internato rotatório, que daí sim, eu passava toda semana na Argentina. Se eu não estava de plantão, eu vinha no final de semana, retornava no domingo. Se eu estava de plantão, não. Pri, valeu. E o que valeu, gente, olha a família linda que tu tem. Então fala, eu queria que tu deixasse uma mensagem para as pessoas. Hoje a gente, inclusive até já conversou aqui num episódio em que os relacionamentos eles se tornaram tão rasos, eles acabam se quebrando por motivos banais e fúteis. Então gostaria que tu deixasse um recado dessa persistência, dessa construção dessa família, levado para casamento, para a família, assim. O que tu deixaria para as pessoas que estão nos assistindo? Conselho, assim. Conselho. Tipo, que vale muito para ti hoje. Que vale muito. Relacionando a medicina, eu recebi esse conselho uma vez. A medicina vai ter a vida inteira. A minha família, não. Então, hoje, eu tô abrindo mão, tanto eu quanto ele, né? De inúmeras oportunidades. Mas o que a gente priorizou? A nossa família.
Entende? Então, a gente pode ter tudo. Ser bem sucedido profissionalmente, ter tudo. Agora, se tu não tem com quem dividir isso aí, se tu não tem a família, não tem sentido nenhum. Se tiver que investir em alguma coisa hoje, invista num relacionamento, invista na tua família. Porque é isso que vai ficar. Trabalho vai ter sempre. Que nem problema nós vamos ter sempre, né? As minhas filhas, o meu filho, essa fase, nunca mais. É verdade. A medicina, os pacientes, as doenças, o resto da vida. Uma médica um dia me falou, com 3 filhos também, ela me disse, Priscila, medicina vai ter sempre. Teus filhos assim, nunca mais. E é o que para mim hoje, realmente, amo a medicina, amo, mas não abro mão da minha família. Me sinto aquela... Equilibrista, tentando conciliar tudo, ministério, família, tudo, mas não abro mão. Perfeito. E tendo certeza que família, projeto de Deus. Projeto de Deus. Não tem. Pri, nos fala um versículo que te define, então, agora que tu tocou na questão ministerial. Algo que tu traz assim, tu diz, esse é o meu. Um versículo. Olha, vou te dizer assim, ó. Se eu te disser é que versículo isolado não tem muito sentido. Tá. Assim, posso te dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tá. Não adianta eu te dizer tudo posso naquele que me fortalece, eu não tenho contexto. Por que eu aprendi a dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece? Porque eu aprendi, como o próprio Paulo fala, sobre estar alegre na dificuldade, nas lutas, nas tribulações. Por isso eu posso todas as coisas. Agora eu só dizer, posso todas as coisas. Não tem. Entendeu? Hoje eu sou o que aconteceu é porque Deus usou várias coisas para forjar o meu caráter, para eu dizer sim, realmente eu posso, mas eu posso não pelo que eu sou, porque eu sigo sendo nada. Exato. É a graça de Deus que nos permite alcançar alguma coisa, fazer alguma coisa. Eu, Priscila, acho que eu não teria nem saído do General, né? Mas Deus, na sua infinita graça e bondade, me permitiu fazer a medicina, me permitiu ter uma família. E o que eu vou fazer com tudo isso? Trazer glória para o nome dele. Não é por mim, é para ele. Tudo que eu faço não é, tô fazendo, ela tá fazendo isso porque ela tem um salário no final do mês, tá fazendo isso porque... Não, não é. Se não me pagarem nada, que nem eu falei, se vão me pagar, se não vão me pagar, se é no SUS, se é no particular, se é em Livramento, se é no, sei lá, na África, vou fazer da melhor maneira possível, porque a minha bandeira não é a bandeira da Priscila. Eu carrego uma bandeira bem maior. Que lindo. É isso, é propósito. É propósito. Pri, posso te fazer uma pergunta que eu acho Desculpa. Vai. que é importante até para quem está assistindo, pela questão, talvez tenha despertado ou desperte curiosidade, justamente por tu ter feito a tua formação fora do Brasil. E eu acho que é importante trazer isso na nossa conversa. Muitas pessoas talvez tenham dúvida de como funciona esse processo. A partir do momento em que tu faz faculdade fora do país, existe um processo que para que esse diploma, perfeito, ia falar certificado, mas o diploma, da faculdade de medicina seja validado no Brasil, existe um teste, né, uma prova, enfim, em que é feita pelo MEC, né, que é o famoso Revalida. Aí é outro capítulo à parte. É outra etapa, né? Outra etapa. No meu caso, desde sempre teve o Revalida, agora segue tendo, não sei, hoje eu não sei te dizer como está. Tá. Já segue tendo, é difícil ainda, tá? É um processo que sim ou sim tem que passar, porque não há outra maneira de revalidar o diploma sem ter revalidação. Uma das coisas, por que tu chegou aqui e sumiu? Porque eu me formei em 2015, eu só comecei a trabalhar em 2016. Eu tirei um ano sabático e para mim não tinha possibilidade. Eu posso morar em lugar de fronteira, sim, mas eu sabia, eu me formei, eu vou estudar e eu vou passar na prova. O momento que eu tiver apta no Brasil para trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu não passar, tanto é que era essa
definição. Se eu tiver que ficar na Argentina, eu fico. Se tiver que voltar para o Brasil, vou voltar. Tirei um ano sabático, porque a prova realmente é extremamente difícil. E por graça divina, eu passei de primeira. Daí, revalidei na URGS. E tá aí. É um processo, valeu a pena, valeu. Porque, na verdade, é uma prova que é como se sintetizasse toda a medicina. Toda a faculdade. E ela casa justamente toda a formação médica do Brasil com a externa. Ou seja, ela faz um teste para ver o quanto tu sabe exatamente, de conhecimento da medicina, para nivelar pra com a nivelar. nossa, né? Realmente acaba sendo bem... É bem... A gente não tem nem ideia. Eu acho que a gente pensa que o vestibular para medicina é difícil, mas com certeza O revalida ainda mais. mil ainda vezes mais, porque... Eu só não senti tanto o revalida, porque a faculdade que eu estudava era terrível. Sim, Era ela te manteve... extremamente difícil. Ela te manteve num nível alto de ensino, né? Extremamente difícil. Então, o revalido, a maneira como o revalida é feito... Não, eu imagino que ela seja difícil, porque agora quando tu me disse que reprovou nessa, eu não. A Priscila não poderia ter reprovado. Pri, a gente tem um bloquinho que nós fizemos aqui, que a gente faz com todo mundo. Vamos lá. Agora começa as perguntas apimentadas. Vamos ver. Brincadeira. Pri, vou te fazendo uma pergunta rapidinho, bate e volta, tá? Tu tem mais alguma coisinha pra falar? Não. Pode ir. Uma música que não sai da tua playlist. Ele continua sendo bom. Paulo César Baruch. Já sabe, pô, pra te colocar aí. Que essa eu não conheço. Não? Não. Fé. Ficou estranho, né? Fé. Muitas pessoas dizem que fé é um salto no escuro. Não. O fé é um salto nos braços de Deus. Medicina é? Medicina. Minha vocação. Brasil ou exterior? Brasil e Livramento. Isso é Bairrista. terra. Boa. O que te tira do sério? Várias coisas. Que me tira do sério. Ingratidão. Pesada essa, né? É. Bem colocado. O que te acalma? Me acalma. Correr, andar de roller, tomar um chimarrão. Andar de roller, Pri. Isso desde sempre. A Pri adora, é amo verdade. andar de roller. Verdade. Se não fosse médica, seria? Seria médica. Tá. Não Fiz tem tudo. outra Não, eu possibilidade. até tentei. Pensava, vou fazer isso, aquilo, e depois vou fazer a medicina. Mas, e teve uma fase que eu dizia assim, não adianta. Não adianta eu fazer enfermagem, não vou ser completamente feliz, não vou me sentir realizada, vou fazer... Não. Sim, quando começou a aparecer os obstáculos, tu pensou um caminho mais curto. A gente busca caminhos, né? Mas uma Pra área tentar assim, estreitar. nada a ver, que talvez eu fizesse, arquitetura. Mas nada a ver. Mas tem nada. muita gente da saúde que casa com arquitetura. Isso é bem comum. Não, mas eu acho bárbaro. É uma das faculdades que eu faria também. Qual mulher te inspira? Minha mãe. Minha mãe. Muitos me perguntam, mas tu gosta tanto de estudar? A minha mãe passou num concurso público estudando cega do olho. Como é que eu não vou ser estudiosa? Meu Deus, querida. Que lindo. Que superação. Superação. Então, deixa um recadinho para as mulheres que nos assistem com palavras assim que sejam de incentivos para, por exemplo, tu fez a faculdade, foi difícil, né? Porque custou de todas as formas. Depois tu realizou o Revalida. Depois tu te separou do teu esposo por um período, se reaproximaram de novo. Quando tu pensou que ia te formar e ali aconteceu essa dificuldade, que a gente sabe que aos nossos olhos era um problema, mas Deus sabia o propósito que ele estava tendo naquele momento. Então, gostaria que tu, de toda a tua trajetória, que podemos dizer que é uma trajetória linda e inspiradora, que essas pessoas também que estão nos assistindo, elas possam ver essa mensagem de dizer, ó, não vou desistir, vou continuar. Eu acho assim, ó. Aí tu perguntou do versículo.
Tem um versículo que diz que todas as coisas cooperam para o bem, né? Na nossa vida, por mais que a gente... mas esse problema, essa dificuldade, isso, aquilo outro. Depois, quando a gente olha, a gente consegue ver por que aconteceu. Então, tudo está caminhando. Não é que a gente vai viver, vou viver assim, loucamente, e tudo vai cooperar para o bem. Acho que nós, mulheres, a gente tem essa proatividade de querer fazer, de ir na frente, fazer acontecer, né? A gente tá no nosso DNA, Deus nos fez assim. Multitarefas, tentar dar conta de tudo. Deus não nos fez com essas características por acaso. Entende? É para realmente a gente desempenhar o nosso papel com brilhantismo, né? Vocês estão aqui, vocês são mães, vocês são profissionais, vocês estão fazendo podcast, inúmeras coisas. Façam bem feito. Quando a gente quer, a gente consegue. Deus vai abrir. A gente precisa muitas vezes ter iniciativa, né, de fazer as coisas. Deus abre as portas, sim, segundo o plano dele. Se é plano dele, vai acontecer, não adianta. Deus é soberano. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Mesmo que pareçam ruins no início, mesmo que tu não... aos nossos olhos tu vê assim... Teve várias etapas da minha vida que eu dizia assim, quando a gente casou, a gente dizia, era uma folha em branco, porque a gente não via aonde, imagina ele lá no Rio, na Argentina, como isso vai dar certo. E a gente olha hoje, meu Deus. A família é linda, né? Deus fez tudo, tinha uma vaga para livramento, quando eu fiz esse concurso, uma única vaga. E essa vaga foi tua? Que lindo, que lindo. Então, bom, com tudo isso, eu tenho certeza que esse episódio foi extremamente enriquecedor. Nós queremos te agradecer, Pri. Ai, fiquei até emocionada. Isso que eu sou uma pessoa dura, tu sabe, né? Tô até um golinho d'água. Então, neste momento, vamos passar para a parte dos nossos patrocinadores. Bom, Pri, te agradecendo só antes dos patrocinadores. Realmente foi um prazer te ouvir, é muito bom. Acho que é uma inspiração para todos nós, né? Para mim e para Eliane, com certeza foi. Muito obrigada. E um beijo especial para tua pequenininha, Ai, Sofia. Um beijo, lindona. Eu sou a mãe do Martim Duarte, que é coleguinha da Sofia. Ai, que claro. Mas é que aquele Martim também, né? Ele é apaixonante, né? Eu tenho um sorriso que nem do Martim Duarte. Fofura. Gente, agradecendo então aos nossos queridos patrocinadores que estão conosco nessa temporada. Clínica Integrada, Danilo Soares. Doutora Fernanda Delgado. Espaço Frida. Moça Bonita, Boutique. Ótica Ricardo, Riscale Corretora de Seguros e Terra Sul. Muito obrigada a vocês que estão conosco e terem nos acompanhado até aqui. Obrigada. Que ele continua sendo bom, que ele continua sendo Deus, que ele continua sendo bom.